De chamar aqui Tadeu Lucas de Lavor Filho, da UFC, por favor. Palmas. Roberta Liana Damasceno, da UERJ, por favor. E o Wendel de Freitas Barbosa, aqui da UFCA, por favor, Wendel. Tadeu, o título da fala do Tadeu é Biopolítica e Necropolítica no Pensamento Pós-Colonial. Da Roberta é Subjetividades Neoliberais e o Poder Maquínico do Capitalismo. E o Wendel de Freitas Barbosa é Algumas Notas sobre a Gestão da Vida e da Segurança Pública no Brasil. Lembrando que o norte das falas dessa tarde é a biopolítica. Então, pela ordem, podemos começar com o Tadeu. Por favor, Tadeu. Boa tarde. Eu vou fazer uma fala sobre biopolítica, necropolítica e isso atrelando o pensamento pós-colonial, né, como essas duas tecnologias de poder, elas se conectam para pensar a colonialidade tardia, que o Mbembe discute muito na obra Políticas de Inimizade, e como isso consegue ressoar algumas leituras, né, principalmente no campo de uma segurança pública, né, e também nos processos de morte que são gerenciados pelo Estado. E eu inicio a fala fazendo, né, um trocadilho no que o Foucault fala, que é fazer viver, deixar morrer, o que a gente poderia, então, colocar no fogo cruzado, que hoje em dia também está no campo do fazer morrer e deixar viver, né? Esse campo de guerra, que é o campo de instalação de uma produção de subjetividade atrelada ao medo, a produção ficcional do inimigo, né? E a matança massiva de corpos ditos, né, não merecidos de vida. Para iniciar, né, eu falo um pouco do que é esse pós-colonial, né, com um fio condutor que diz sobre uma ruptura de uma produção única de história, totalizante, né, e que possibilita, né, rachar a dominação do saber no processo civilizatório. Então, por um lado, a crítica ao colonialismo e uma desconstrução do seu discurso enquanto metanarrativa que tende a dizer sobre tudo e sobre todos os processos. E, na verdade, o pós-colonial ele vem, né, desterritorializar o saber eurocêntrico e possibilitar que narrativas ditas do hemisfério sul ou dos países subalternos, né, consigam também alocar e dizer sobre os processos discursivos, né, históricos de sua própria territorialidade. Para iniciar, né, eu inicio com uma epígrafe que é a seguinte, que é do Kant, que é: argumente sobre tudo o que quiserem e sobre tudo o que desejarem, mas obedeça. E em algum momento do texto eu vou retomar essa epígrafe, porque ela é fundamental para o pensamento Foucaultiano, principalmente no que diz respeito à biopolítica. O presente ensaio tem como objetivo discutir, teoricamente, o debate de uma crítica à colonialidade e autoritarismo na produção dos modos de vida em curso, articulado ao pensamento de Foucault, Hannah Arendt, Mbembe e outros autores do debate pós-colonial, apontando para uma reflexão sobre os modos de subjetivação sob uma perspectiva pós-colonial. Parte-se da aposta de que os processos de exclusão e desigualdades sociais são engendrados pela opressão, autoritarismo, produção ficcional do inimigo e extermínio das vidas que não importam e se conectam diretamente com duas tecnologias de poder, biopolítica e necropolítica. A obra intitulada A Condição Humana, escrita em 58 pela Hannah Arendt, marca uma potente produção literária do pensamento ocidental sobre os plurais modos de vida frente aos processos históricos que apontaram novos rumos da civilização. Certamente, a autora, que ficou reconhecida pela sua forte influência no campo da filosofia política, discute e introduz densas reflexões acerca dos retrocessos e vividos pela humanidade em detrimento do desenvolvimento social e econômico em curso. Percebe-se, durante a leitura desta obra, como também outras produções da autora, que é vislumbrada as proposições kantianas em seus escritos com fortes influências, inclusive, sobretudo, na obra Origens do Totalitarismo, publicado com a primeira edição em 1951,
na qual sua produção técnica reflete o ápice dos genocídios agenciados sobre os regimes totalitários nazistas. A fratura que a pensadora política causa na modernidade aparece diante do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Esse crime contra a humanidade implicou na reorganização dos modelos sociais e políticos públicos e privados no que cerne o potencial de aniquilamento humano, que com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, buscou-se estratégias de pacificação e humanização do homem. Por isso, a máxima de Hannah Arendt sobre essa temática caminha na ideia de que os direitos humanos não são dados, mas efetivados na construção histórica com base num pluralismo coletivo dito. Nesse sentido, tomando como tangente uma discussão interseccional, esse senso de coletividade dito nos direitos humanos pode ser incorporado nos debates vinculados à humanidade quando esses direitos humanos foram postos em novas análises, a saber, o reconhecimento de marcadores sociais, de raça, classe e gênero. Estes, por sua vez, reconhecidos como direitos periféricos, violados e esquecidos pelo regime apartheid, que produziu colonizações nos países mais pobres desde o período imperial. Essa mesma obra, Condição Humana, cumpre o papel de resistir e provocar o leitor, e resiste no sentido de não ser tomada pelo esquecimento das barbáries cometidas nos regimes nazistas e stalinistas, que imperavam no mundo ocidental no século XX, onde o senso de coletividade foi diluído em detrimento da centralidade autoritária e violenta das forças desses governos, e provoca a pensar, mediante a ação do homem consigo e com sua sociabilidade, como espírito de esperança em meio a tantas atrocidades sobre a humanidade. Logo, quando se fala em condição humana, é tomado como objeto do homem em sua transversalidade. Tais registros de atrocidade contra essa humanidade foram acontecimentos de constituição de modelos de sociedade que reverberam até os dias atuais. Isto porque as políticas de Estado fundante produziu no berço das democracias sujeitos distinguidos pela diferença marcada, ou seja, pelos marcadores de desigualdade social mais conhecidas dos dias atuais, e que são reforçadas pelas forças de segregação racial, do enfraquecimento econômico de populações e da vasta militarização do inimigo hostilizado. Nesse interim, apoio nas lentes de Foucault para discutir o acontecimento, a historicidade, as tramas que constituem uma configuração histórica que possibilita que os fenômenos individuais e sociais façam emergir. Assim, o que possibilita que se faça emergir nessa configuração histórica está no cerne dos processos de saber e poder, respectivamente nas continuidades, descontinuidades, no dizível e visível, e as tensões entre as linhas de força que afetam as malhas sociais. Esse jogo de saber e poder constitui não somente um marcador histórico, como também os processos de subjetivação, que vai estar a todo momento na minha fala muito mais centrado. Agora eu vou produzir dois divisores na minha fala. No primeiro momento agora, né, depois dessa introdução do que mais ou menos se situa nessa questão do homem, né, e seu aspecto social, agora eu abordarei falando uma crítica antropológica da colonialidade e totalitarismo, para depois, então, entrar na necropolítica como uma questão central. Pretendo nesta sessão apresentar a discussão que relaciona o debate de como esse conceito de homem pode ser articulado ao pensamento sobre a reflexão crítica do pensamento de Michel Foucault sobre o sujeito e uma ontologia do presente implicados à liberdade. E, a posterior, discutir como o totalitarismo no pensamento de Hannah Arendt e os processos de colonialidade e extermínio da humanidade no pensamento de Achille Mbembe podem ser lidos como um diagnóstico da formação de sociedade-estado que temos hoje e como são engendrados os modos de subjetivação. Parto, então, do conceito crítica de Immanuel Kant, postulado em sua trilogia de obras conhecidas, Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Crítica da Faculdade de Julgar. Especificamente na pergunta-problema instaurado pela antropologia pragmática: o que é o homem? E, desse modo, novas reflexões filosóficas a partir de um rigor em torno da crítica kantiana puderam suscitar implicações nos problemas relacionados à metafísica. Nesse interim, o Kant está numa forma de conduzir um problema metafísico na medida em que escreve no curso do pensamento filosófico novas formas de questionar e posicionar a antropologia a partir de um ponto de vista pragmático. Isto é, pensar na antropologia não mais sobre o domínio das ciências,
naturais e biológicas, mas a partir de uma reflexão crítica da razão. É importante destacar que, para Kant compreender o uso do mundo pelo homem como um problema antropológico, e assim é a relação que há entre o homem e o mundo, se apresenta na inconstância que é o próprio objeto dessa antropologia, o homem. Nesse modo, né, a antropologia no pensamento kantiano reverbera no Foucault com grandes influências no campo da ética e da liberdade. E não só por isso, mas pelo simples fato de ser um campo pelo qual o Kant influenciou uma vasta leitura da modernidade. Nos termos Foucaultianos, a preocupação do autor centrou no debate acerca das formas de resistência e da biopolítica. Isso em Foucault. Vale ressaltar que esse debate sobre as formas de sujeição introduzidas pelo Foucault só foi possível pelo surgimento, então, instaurado pelo Kant, e dentro desse paradigma de que foi com Kant que as ciências humanas conseguiu conceber o homem e o sujeito como uma categoria importante de análise. O conceito de homem para Foucault, no viés antropológico, conduziu uma leitura sobre a liberdade no campo da ética e nos processos de subjetivação que marcou o pensamento do autor sobre uma possível estética da existência. Isso acontece porque as análises produzidas pelo filósofo não desvelam ou explicam as facticidades das coisas, da história nem do homem, mas põem em xeque os acontecimentos históricos que se fazem possível o homem exercer sua liberdade no seu dado presente histórico. E por isso, esse é o ponto central da antropologia kantiana no pensamento de Foucault. Desse modo, a crítica apresentada passa a ter outras conotações, não somente o sentido estabelecido por Kant com o termo Aufklärung, não sei se é assim que fala, né, mas não sei alemão. Mas agora com a ideia de atitude crítica que possibilitou um processo de governamentalização oriunda do Ocidente. Esta crítica que se coloca a dispor sobre o que é o homem ou sobre o campo da ética, alguma medida dá brecha para a liberdade. E assim, retornando para a epígrafe inicial, que se diz na própria autonomia, e assim toma força intempestiva do conhecimento de si mesmo, isto é, do homem. Assim, Kant, quando inaugura no campo da filosofia o conceito de homem, né, dando emergência a um campo das ciências humanas, influenciou em certo ponto justamente o pensamento do Foucault sobre a liberdade, sobre a ética, né? Logo, a modernidade, marcada por essa tentativa de definir o que é o homem, se orienta de diversas correntes do pensamento para almejar uma consolidação teórica. E é nesse percurso que o Foucault se localiza historicamente e produz uma desconstrução dos saberes fatídico sobre a humanidade, sobretudo quando abordou o conceito de biopolítica, né? Isso, a biopolítica, como indissociável do liberalismo e de um contexto histórico que foi possível tornar-se uma tecnologia de poder do governo de corpos. Esta vigilância de corpos individualizados mantém-se na administração da vida, por isso bio, a partir de um panorama implicado no capitalismo econômico e no liberalismo, na medida em que a biopolítica engendra um domínio sobre uma racionalidade liberada previamente dada. Voltando aqui, sim. E aí, isso conecta diretamente com o que Mbembe fala, abre aspas, defendemos que a modernidade está na origem dos múltiplos conceitos que proliferaram acerca da soberania e, consequentemente, acerca da biopolítica. Assim, faz-se conexão a esse apontamento quando percebemos nessa discussão o fato de que o neoliberalismo reforça a produção de sujeitos descartáveis no mercado, e que, a partir disso, a distinção entre homem e o instituto pouco importa quando a máquina pode substituí-lo facilmente. Nesse sentido, cada vez mais o homem reconhecido como sujeito se permuta em outras categorias, como o produtor do medo, o inimigo, o bárbaro, o que não possui cultura, ou no próprio reconhecimento dessa vida pelo Estado. Partindo dessa reflexão, faz-se necessário, então, relacionar como esse movimento de neoliberalismo prefigura ainda uma relação de colonialidade com sujeitos marcados pela desigualdade e que são atribuídas condições de vida desumanas. Se, por um lado, o homem racional dispõe da função judicativa sobre seus atos e a coletividade, que dispositivos, então, operam na produção de uma legitimação do não humano que pode ser segregado, excluído e subalternizado? Para clarear, trarei agora possíveis diagnósticos ancorados aos estudos pós-coloniais, sobretudo com o pensamento do Achille Mbembe, né? Quem foi o Achille Mbembe? Ele é um professor da Universidade de Berkeley, né? Ele também é camaronês, ele é da África, e ele tem se preocupado em discutir a questão da colonialidade, sobretudo, né, no gerenciamento de morte, né, que não necessariamente está vinculado com o Estado, se entendemos Estado como campo,
né, da governabilidade. Não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, quando a gente fala Estado e ancorado ao MBEM, né, a gente tem que entender como todas as tramas de governo das vidas instituídas em pleno, né, modo social. Assim, o conceito de necropolítica criado pelo MBEM e com forte influência do pensamento de Foucault, Agamben e Hannah Arendt, este conceito nos ajuda a entender dinâmicas psicossociais de violência estatal, contextos de criminalidade e da legitimação de assassinatos de pessoas desumanas, fortalecimento de desigualdades e injustiças sociais. Encontramos no conceito de necropolítica a concentração de poder de quem dita viver e de quem deve morrer, né? Então, aqui a gente já tem uma grande categoria na necropolítica. Ela é uma tecnologia de poder, né? Ela é uma ferramenta que dá subsídio, inclusive, para a gente pensar uma dinâmica social e também um operador dos modos de subjetivação, porque não basta dizer quem deve morrer, precisa também produzir a sensação de que aquela morte foi merecida ou de que ela tem que ser legitimada, né? E para isso, o conceito de necropolítica aponta para uma subordinação de vida na contemporaneidade, onde forças e campos de poder articulam gestões de morte e dominação da vida com novas configurações, que não são mais idênticas da colonização e dos genocídios dos contextos de guerra, mas que se atualizam para reificar a produção do desejo de morte, né? A gente está falando de pós-colonialidade, mas não é sempre se remetendo ao passado, no sentido de que há essas atividades